Olá, bom dia, como vai? Terça-feira, a semana continua, agora já estamos de férias, muitos já estão de férias, mas ainda muitos trabalharão até as vésperas do Natal, né? Até sexta-feira e depois voltarão ainda para mais uma semana, para então depois nas vésperas do Ano Novo, todos nós descansarmos e comemorarmos mais um ano difícil, 2022, um ano dificílimo esse ano de eleições. Vivemos uma experiência ainda como resultado das nossas eleições e as coisas não estão ainda bem firmadas, bem seguras, há um futuro incerto diante de nós não sabemos. Não que sejamos contra tudo e contra todos, mas nós conhecemos a história deste país, conhecemos a história de quem está vindo governar, conhecemos a história de quem já governou e então isto, claro, nos traz preocupações. Mas quem são os inimigos da cruz de Cristo? Olha o que Paulo escreveu aos Filipenses, não é? Nos versos, capítulo 3 e os versos 17 ao 20, preste atenção nisto. Os inimigos da cruz de Cristo, quem são eles? Nós acreditamos na cruz de Cristo. A maioria da população mundial acredita no cristianismo, mas quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que não acreditam em Jesus, não acreditam na cruz, não acreditam no Evangelho? Ou são aqueles que estão no nosso próprio meio, os que também se dizem cristãos? Como discernir, como saber quem são estes? E não são contra eles que devemos lutar, o apóstolo Paulo fala, não devemos lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Mas é importante identificarmos para que nós tenhamos o modelo certo a quem recorrer, como viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião pura e imaculada, como diz Tiago. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Olha o que diz Paulo, versos 17 a 19, capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo os modelos que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, veja o que Paulo diz, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo novamente, até com lágrimas nos olhos, diz Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Paulo diz assim, antes de dizer quem são, ele diz assim, o destino deles é a perdição, vão perder a salvação. O Deus deles, aqui nós começamos a identificar quem são estes inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago, é o apetite, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, ou seja, eles se gloriam pela maneira que atuam, pelo que fazem, pelo que escolheram fazer, ou seja, satisfazer os seus apetites, satisfazer as suas paixões carnais, satisfazer os seus desejos e conviver com as suas próprias opiniões e críticas. Então, diz Paulo assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o apetite, e a glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam daquilo que deveriam se envergonhar, diz Paulo, visto que só se preocupam com as coisas deste mundo. Estão preocupados com os bens materiais, com as coisas desta vida, com o ter e não com o ser. Estes são os inimigos da cruz de Cristo, mas são cristãos. Se dizem cristãos, assumem o nome, a vida de cristãos, mas não vivem segundo os princípios e os mandamentos e a palavra de Deus que nós aqui abrimos todos os dias. E o verso 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles, os inimigos da cruz, se preocupam com as coisas terrenas desta vida, com o ter e não com o ser. Mas nós, diz Paulo, os verdadeiros cristãos, aqueles que vivem segundo a palavra
do Senhor, os seus mandamentos, os seus decretos, as suas leis, as suas normas, a sua graça que nos salva, estes, diz Paulo, eles não entrarão no reino dos céus, porque eles preferem as coisas deste mundo. E Paulo diz assim, não, nós não que sejamos melhores ou sejamos arrogantes ou estejamos acima deles, mas Paulo diz assim, aqueles que são amigos da cruz e não inimigos, estes têm como pátria, como cidade perpétua, eterna, não as coisas deste mundo, mas aquela que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus, que virá nos buscar, o Senhor Jesus Cristo. Sim, existem os inimigos da cruz. Não devemos lutar contra eles, devemos orar por eles, porque eles podem estar entre os nossos irmãos de sangue, da família, os nossos amigos, aqueles com quem congregamos na igreja, no santuário, no templo, na sinagoga, eles estão junto conosco. E nem por isso, por aguardarmos a bem-aventurada volta de Jesus, acreditarmos verdadeiramente no seu sacrifício e termos a cruz de Cristo como a nossa esperança, nem por isso devemos nos achar melhor, porque nós somos pecadores como todos são, mas a nossa fé, a nossa esperança, o nosso futuro, a glória vindoura está firmada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. É possível que você esteja precisando de oração nesta terça-feira. Oremos. Bom Deus, vivemos num mundo conturbado, vivemos num mundo de diversidade de opiniões, de ideologias, de falsas doutrinas, de inimigos da cruz. Bendito seja o teu nome. Abençoe a cada um de nós. Assim oramos humildemente, entregando as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor nos faça verdadeiramente discípulos seus, neste mundo, testemunhando do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e salvação. Entregamos a nossa preciosa vida em tuas mãos, em nome e no poder de Jesus. Oramos pelo Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.